E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão, galera? Tranquilos? Beleza, pessoal. Vocês estão me vendo aqui na câmerazinha, certo? Aposto que vocês não esperavam, mas eu optei por realizar esse método de aula, né, que seria uma videoaula, para a gente dar continuidade no nosso conteúdo de lógica, certo? Na última aula, que foi presencial, né, quer dizer, nas últimas aulas a gente falou sobre a parte de conectivos e a gente fez lá uma atividade de raciocínio lógico, certo? Mas a partir de agora, da aula de hoje, eu vou dar uma breve revisada do que a gente viu na aula anterior e a gente vai seguir o nosso conteúdo, certo? Para quem está com dificuldade, acho que essa aula vai ser bem interessante, ou para quem perdeu as aulas, vai ser um bom pontapé inicial, tá? Por que que eu optei por realizar esse método de aula? Porque já para diferente do nosso conteúdo de matemática para computação, lá a gente está vendo ainda a revisão do ensino médio, certo? Agora nós entramos nas sequências numéricas, que são as PAs e as PGs, todas elas são conteúdos do ensino médio, a gente já trabalhou isso em algum momento. Então ali acho que dá para a gente seguir por algum material. Agora, a lógica também daria, existem materiais excelentes na internet, mas por ser um conteúdo novo e nós temos aqui um foco diferente, eu optei por fazer o que eu acho mais essencial para vocês, tá? Então essa aula vai ser bem curtinha, espero não me alongar muito aqui na videoaula e espero que dê tudo certo, tá? Galera, fiquem à vontade aí para comentar se o áudio tá bom, se a câmera tá boa, para me darem algumas dicas, ainda mais vocês que manjam mais do que eu sobre a parte da computação. Fiquem à vontade, tá? Deixa eu lembrar, esse material que está em slide, tá? Vocês têm aí no Siga e também eu vou deixar aqui, ó, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ele, para quem quiser fazer download. Beleza, pessoal? Então acho que a gente pode começar a nossa primeira aula de lógica. Vamos lá. Eu não estou projetando os slides, tá? Então, porque eu quero poder mexer neles, eu quero poder chegar ali e apagar e refazer, tá? Mas vocês vão projetando ali que tá melhor e está bem organizado, inclusive. Pessoal, então esse primeiro slide é bem simples, bem tranquilo, é só uma revisão do conteúdo que a gente já tinha visto, tá? Lembra que nós tínhamos falado dos conectivos, aqui eu trouxe os 4 conectivos mais importantes que vão ser os que a gente vai usar na nossa aula de lógica, tá? Então vamos dar uma breve revisada. E por que que eu deixei esse material aqui? Porque lá na frente, quando a gente vai falando de construção de tabela verdade, a gente vai falar de conjunção, a gente volta para esse slide e dá uma olhada nele. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, primeiramente estamos falando da nossa conjunção, né? Conjunção é esse chapeuzinho aqui, ó. O que está acontecendo na conjunção? A conjunção nada mais é que o elemento e. Então, quando nós temos duas preposições, o que a gente precisa lembrar é o seguinte, que na conjunção ela só será verdadeira quando ambas as preposições também forem verdadeiras. Nos demais casos, sempre serão tudo falsos. Pessoal, lembrando que isso aqui não é algo que a gente precisa decorar agora, isso a gente vai começar a pegar no decorrer que a gente vai fazendo os exercícios, tá? Então não é a nossa preocupação, por isso que na dúvida a gente volta para esse slide, tá? Então na conjunção só será verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Na disjunção, que é o nosso ou, tá? Que já é o chapeuzinho de ponta cabeça, na disjunção ela só vai ser verdadeira, ou melhor, a gente pode até pensar ao contrário, ela só será falsa quando ambas forem falsas, tá? Então, no nosso ou, se tiver apenas uma verdadeira, a gente já sabe que a nossa resposta final vai ter que ser verdadeira, tá? O porquê isso a gente já revisou nas aulas anteriores, isso aqui é só uma revisão. Tá? A nossa condicional, que é o se, então, a condicional se, então, é aquele caso especial que a gente só vai ter um único falso quando a segunda preposição for falsa. Tá? Proposição, não preposição. Quando a segunda proposição for falsa. Então, se for falso e verdadeiro, ela ainda é verdadeira. Então, só será falso no se, então, na nossa condicional, se a segunda for falsa. Certo? E a bicondicional é aquele caso onde nós só teremos verdadeiras quando ambas seguirem o mesmo valor lógico. Se é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Se é falso, falso, verdadeiro. Nos demais casos, sempre serão falsos, tá? Verdadeiro, verdadeiro, tem que ser verdadeiro. Falso, falso, também tem que ser verdadeiro. Tudo bem? Bem rapidinho, só para dar uma revisada. Como eu disse, os porquês que isso acontece, a gente já fez isso nas aulas anteriores. Então, pessoal, agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Bom, então dando continuidade, agora a gente vai falar então da tabela verdade, certo? Para uma proposição composta. É agora que essa tabela verdade ela tem como objetivo de a gente conseguir saber qual é o valor lógico das nossas proposições compostas.
Então vamos lá. Pessoal, olha o que eu escrevi aqui, ó. Dadas várias proposições simples, o P, o Q e o R, podemos combiná-las pelos seguintes conectivos, tá? Os conectivos que a gente já tinha visto, e esse conectivo aqui é a nossa negação, né? O nosso não. E construir proposições compostas tais como, isso daí que eu trouxe alguns exemplos de proposições compostas, tá? Aqui nós temos uma proposição PQ, aqui nós temos uma proposição PQ e aqui nós temos uma proposição PQR, tá? Olha aqui que extensa. Vamos aprender a fazer tabela verdade para 3 proposições? Vamos sim, mas não na aula de hoje. Vamos deixar para as demais, tá? O que vai acontecer? O nosso objetivo da aula de hoje é nós conseguirmos saber qual é o valor lógico para essas duas proposições aqui, certo? Então, eu escrevi aqui embaixo, ó. Então, com o emprego das tabelas verdades, das operações lógicas fundamentais, é possível construir a tabela verdade correspondente a qualquer proposição composta dada. Tabela verdade é esta que mostrará exatamente os casos que a proposição composta será verdadeira ou falsa, admitindo-se, como é sabido, que o seu valor lógico depende dos valores lógicos das proposições simples dos componentes. O que isso quer dizer? Pessoal, quando a gente constrói uma tabela verdade, nós vamos saber todos os possíveis resultados, só que isso sempre vai depender do valor lógico final do P e do Q. Eu vou conseguir achar o valor lógico da minha tabela quando meu P for verdadeiro e o Q for falso. Qual é o valor lógico de toda a sentença? Tá? Então, o nosso primeiro passo, nosso objetivo aqui inicial é nós conseguirmos achar o valor lógico da tabela para todos os possíveis casos. E daí mais para frente a gente vai trabalhar quando vai descobrir o valor lógico quando a gente já sabe o valor lógico do P e quando já sabe o valor lógico do Q. Beleza, seguindo para o próximo slide, nós temos o seguinte, o número de linhas de uma tabela verdade. Beleza, pessoal, nós estamos falando de uma tabela verdade, certo? Ela pode ser menor ou ela pode ser maior. Detalhe que nós temos as linhas, certo? E as colunas. O que nos interessa aqui são exatamente as nossas linhas. E olha só, o número de linhas de uma tabela verdade, ela é dada por 2 elevado na n. E o que seria o nosso n? É a quantidade de proposições. Seria essa a ideia. Por exemplo, se eu pegar aqui, voltando para o slide anterior, eu quero saber quantas proposições, quantas linhas vai ter minha tabela verdade para essa minha primeira sentença. Eu não tenho a proposição P e a preposição Q, então meu n é igual a 2. 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, 4. Então, eu vou ter obrigatoriamente 4 linhas. Ah, mas agora se eu estou falando com 3 proposições, eu vou ter 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo é 8, então a gente vai ter 8 linhas. Olha só que extenso ali, nós temos uma função exponencial, né? Por isso que ela vai cada vez vai ficando maior. Vai ficando maior em escala exponencial, certo? Então, isso aqui não é algo que a gente realmente precisa saber, tá? Mas é algo interessante. O número de linhas que terá a nossa tabela verdade é de acordo com o número de proposições, tá? É 2 elevado ao número de proposições. Seguindo para o nosso próximo slide. E agora sim, vamos chegar na parte mais importante da aula, que é como construir uma tabela verdade. Galera, trouxe aqui o nosso exemplo. Um exemplo bem simples, tá? Eu quero construir uma proposição PQ, tá? Quero construir a tabela verdade da minha sentença PQ, aonde nós temos o seguinte, o não, que seria o P ou não que. Então, olha que complexo. Eu vou ter um não que está negando todo o meu P, não que. Então, o que a gente faz? O primeiro caso que eu já fazer uma construção de uma tabela verdade, aqui eu já coloquei a resposta final. Eu vou tirar ela e vocês vão me acompanhar pelos slides. No slide de vocês vão ver que cada vez que estão apertando para o lado, ele vai dando uma informação. O slide de vocês deve estar assim, tá? Deve começar assim e agora eu vou preenchendo e vocês vão passando para o lado, tá? Então, a primeira coisa que a gente sempre vai fazer numa construção de uma tabela verdade é, primeiramente, colocar o P e o Q, todas as proposições. E depois a gente vai colocar as negações que a gente tem especificamente para o P e para o Q. Por exemplo, o P não tem negação, não preciso colocar nenhuma. O Q tem negação, coloca a negação do P. E depois eu seguiria para o meu próximo passo. Pessoal, isso aqui é que nem a gente estivesse fazendo uma operação, que nem nós estivesse fazendo uma expressão numérica. Lembra lá o conteúdo do 6º ano? Provavelmente vocês não vão lembrar, né, do 6º ano, mas sempre que a gente fala de uma expressão numérica ou de uma equação, a gente sempre tem que dar prioridade para os nossos parentes, tá? Então, por isso que depois que a gente faz um não que, a gente vai aqui, ó, para os nossos parentes, tá? Que o que tem dentro do parentes é um P ou não que. Eu estou falando do ou, né? Mas é o e, né? Desculpa, esse aqui é o e. É o P e não que, tá? Se eu falei ou antes, esquece. Agora eu já não lembro mais, tá? Esse é o e.
E daí, depois disso, a gente vai para a nossa parte final, que é fazer a negação de toda essa sentença. Tudo bem? Esse seria o primeiro passo, tá? E agora, a gente faz o quê? Vamos preencher. E como é que a gente começa preenchendo? Pessoal, temos duas proposições. O primeiro passo é botar todas as possíveis combinações de verdadeiros e falso, porque a gente não sabe se é verdadeiro ou é falso. Então, ó, isso aqui a gente já fez algumas vezes. Eu vou dizer que primeiro nós temos VV, depois nós temos VF, depois nós temos FV e FF, tá? Isso aqui a gente já viu lá nas questões anteriores, tá? Essas aqui seriam todas as possíveis combinações, tá? Ah, professor, eu posso fazer uma sequência diferente? Poder, tu pode. Mas eu aconselho sempre seguir essa ordem, porque se tu alterar alguma coisa a partir daqui, vai dar errado nessa questão. E como eu quero que a resposta de vocês fique parecida ou igual à minha, é melhor a gente sempre seguir essa simplificação, que é o VV, VF, FV e FF, tá? Beleza. Então, resolvemos nossa primeira parte. Agora, o segundo passo seria fazer a negação desses elementos. Se vocês apertarem para o lado, o slide de vocês vai estar preenchido exatamente essa parte. Então, agora vamos fazer a negação do nosso quê? Pessoal, negar uma coisa é só dizer, é a mesma coisa que dizer que a gente está fazendo o oposto dela. Então, olha só, estou negando só o quê, né? Se era verdadeiro, virou falso. Se era falso, virou verdadeiro. Se era verdadeiro, virou falso. E se era falso, virou verdadeiro. Tá aí. Tranquilo, né? Negação é algo muito simples. Agora a gente vai para o próximo passo, que o próximo passo é fazer o P e não Q. Então, olha só, esse P aqui da frente, não, esse Q aqui já não me interessa mais, porque agora eu quero fazer o P, que é esse cara aqui, e o não, e não Q. Então, eu vou ter que fazer esses dois elementos. E vocês lembram que lá no E, ele só é verdadeiro quando ambos são verdadeiros? Se não lembra, a gente volta aqui, ó. Olha lá na nossa conjunção, que é o E, ele só vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Os demais casos serão sempre falsos. Agora vamos voltar aqui para responder. Então eu estou fazendo o P e o não que. Então verdadeiro e falso, obrigatoriamente é falso. Verdadeiro e verdadeiro é o único caso que tem que ser verdadeiro. Falso e falso é falso. Falso e verdadeiro também é falso. Beleza, pessoal? Passa um slide para frente, vocês vão ver que está preenchido esse cara aqui. E agora a gente vai para o último passo, que é fazer a negação do nosso P e não Q. Tá aqui, ó. Fazer a negação dele é só trocar o valor lógico cada um. O falso vira verdadeiro, o verdadeiro vira falso, o falso vira verdadeiro e o falso vira verdadeiro. E galera, olha que simples, tá aí resolvida a nossa tabela, verdade. O que vocês acharam? Gostaram? Acharam difícil, complicado? Comentem aí para mim ter uma noção. Pessoal, esse aqui foi o primeiro exemplo, tá? O próximo exemplo que a gente vai seguir, ó, deixa eu mostrar para o outro slide, é a mesma questão, só que é um outro método, tá? Talvez algum de vocês prefiram resolver por esse outro método. Que eu vou mostrar ele para vocês agora como que a gente resolve, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos então para a resolução desse segundo método, tá? O que acontece no segundo método, tá? Eu já apaguei aqui para vocês já tinham as respostas, né? Que era a resposta final. Eu apaguei elas e quando são passadas para os slides, vai mostrando o passo a passo que eu vou seguindo aqui, tá? Então, o que esse segundo método tem de diferente? O primeiro passo é que esse segundo método, a gente sempre vai ter uma coluna, ó, a mais, que é a coluna da ordem que a gente tem que seguir para resolver ela. Tá? E o que ela tem de especial é que agora, nesse segundo método, a gente vai colocar para cada uma das minhas linhas, certo? Para cada uma das nossas linhas, eu vou ter que colocar uma das nossas proposições. Então, ó, a primeira linha vai ser nosso conectivo não. A segunda linha é a nossa preposição P, depois é o E, depois é o não e depois é o que. Tá? A única coisa que você tem que cuidar é que o único elemento aqui que não tem uma linha para ele só é o parênteses, porque parênteses não tem valor lógico nenhum, não é verdade? Então ele não precisa ter, ele não tem uma linha só para ele. Por isso que eu já coloquei junto com P e com Q. Tranquilo? Esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo seria nós organizarmos essa sequência aqui. Opa! Se nós organizarmos essa sequência aqui da ordem. E galera, a ordem é o seguinte, é que nem a ordem que a gente operou na questão anterior. Primeiro passo que a gente vai fazer é sempre o P e o Q. Agora a gente vai colocar todas as possíveis combinações para o P e para o Q. Por isso que está ali a nossa primeira e primeira, que esse vai ser o primeiro passo a seguir. Depois que a gente botou todas as possíveis combinações do verdadeiro e falso, aí vai para o segundo passo, que é negar o P e o Q. Como eu só tenho a negação do Q, eu vou negar ali, ó, só o meu Q. E depois o terceiro passo é a gente operar o parênteses, que nada mais vai ser do que fazer o nosso conectivo E. Resolve o conectivo E do P, não Q.
E daí o último passo vai ser aqui, ó, vai ser a gente fazer a resolução, né, da negação de todos os nossos parentes. E o detalhe, ó, já vou deixar em vermelho, porque como é nosso último passo, essa será a nossa resposta. Tudo bem? Então vamos seguir. Primeiro passo ali, vamos começar a fazer as possíveis combinações das nossos valores lógicos. Então, a gente sabe que podemos ter um V, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso. Todas as possíveis combinações. Lembrando que isso aqui não é uma regra, essa sequência, mas todo livro didático e todos os professores utilizam desse jeito, então aconselho vocês a utilizarem assim também. Vamos para o segundo passo, que é negar o nosso quê? Fazer a negação de uma proposição é só dar o valor contrário do seu valor lógico, né? Se era verdadeiro, virou falso. Se era falso, virou verdadeiro. Se era verdadeiro, virou falso. Se era falso, virou verdadeiro. Tranquilo, né? O próximo passo é a gente aplicar o conectivo E. Só que olha o detalhe, eu estou aplicando o meu conectivo E para o P não que. O meu não que está aqui, a minha resposta. Então, eu vou ter que fazer essa coluna com essa coluna. E como a gente viu anteriormente, o conectivo E só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiro. Então, olha só, verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso também. Tudo bem? Só vai ser verdadeiro no conectivo E quando ambos forem verdadeiros, certo? Agora, para finalizar, que essa vai ser a nossa resposta, é só fazer a negação da minha resposta anterior, que a minha resposta anterior era essa coluna aqui. Agora, olha só, o que era falso vira verdadeiro, o que era verdadeiro vira falso, o que era falso vira verdadeiro e o que era falso vira verdadeiro. Tá aí, resolvido, pode conferir que deu exatamente a mesma resposta com a tabela anterior, ó. Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Então, botei vermelhinho aqui, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá ali exatamente a mesma resposta. E aí, qual método vocês vão utilizar? O que vocês preferirem, o que vocês sentirem mais à vontade. Tudo bem? Essa tabela aqui, esse método final, só tem um detalhe, né? Que ele não dá as respostas organizadinha. Mas a gente sabe que a combinação do verdadeiro com verdadeiro vai ser a primeira resposta. Verdadeiro e falso, segunda resposta. Falso e verdadeiro, terceira. Falso e falso, nossa quarta. Tudo bem? A gente pode comparar ali, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro, falso e falso. Tudo bem, pessoal? Existem mais métodos? Existe, acho que deve existir infinitos métodos aí, cada pessoa tem um método mais fácil, deve existir vários macetes, inclusive, mas esses aqui são os dois métodos que eu queria passar para vocês e agora parte de você saber o que você sente mais à vontade para resolver os exercícios. Tudo bem? Vou resolver mais dois exemplos, quer dizer, na verdade vou resolver mais um exemplo, só que das duas maneiras, para vocês verem se vocês entenderam, se ficou alguma dúvida, e daí depois eu passo alguns exercícios para vocês resolverem. Beleza? Vamos lá então. Beleza, pessoal, só fazer um esqueminha. Aqui, olha só, galera, eu acho que o vídeo já ficou bastante extenso, tá? Então eu vou decidir parar por aqui e vocês podem continuar no próximo vídeo, certo? Eu vou organizar agora esse vídeo, vou postar e vou começar a resolver esse segundo. Então, para vocês continuarem vendo os outros dois exemplos e a lista de exercício e os exercícios que eu vou propor, só vocês seguirem no vídeo que deve aparecer aqui. Se eu conseguir fazer isso no YouTube, mas eu acredito que eu consigo, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado e fiquem à vontade para dar os comentários sobre o vídeo, tá? Muito obrigado e valeu!